Boa noite. Começamos mais uma resenha de mercado. Eu e César Casolari. Fala, Tudo bom, César. professor? Tudo certo, maravilha. Vamos para mais uma semana hoje. Como a gente sempre fala aqui, que tem alguns fatores que são muito relevantes. Hoje nós temos um, na verdade, mais do que um, né? Mas temos um que é muito importante para o mundo inteiro e que impacta muito toda a economia, que é os juros americanos, que já foi decidido lá, já manteve, né? Manteu. Então, mais uma vez, vamos seguindo dentro daquilo que a gente já tinha falado, já era o esperado, e esperamos agora que tenha ainda mais uma manutenção ainda provável para frente, para só no segundo semestre começar a cair. E muito disso também, dessa manutenção da taxa de juros americana, se dá também por conta da inflação ao produtor, não é mesmo? É isso. Hoje a gente teve essa manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, que a gente já vinha falando aqui desde o começo do ano, que a probabilidade estava muito baixa de acontecer alguma coisa. E não só a probabilidade estava baixa, como todos os indicadores que a gente vinha acompanhando estavam mostrando que seria muito difícil o Fed resolver baixar do nada, assim, né? Os indicadores de inflação, de produto, de desemprego, estavam todos operando no sentido contrário que o Fed espera para fazer uma redução de juros, né? A gente teve agora recentemente a notícia do PPI nos Estados Unidos, né? PPI é o índice de preço dos produtores lá, e ele teve uma aceleração grande em fevereiro para 0,6, sendo que a previsão era de 0,3, então veio o dobro, né, para o período esperado. E sendo que as vendas no varejo vieram um pouquinho abaixo das expectativas, mas nada assim que também pudesse remeter para algum redução de renda ou que tivesse alguma relevância na análise para a redução dos juros lá no Fed, né? Tem três motivos grandes, a gente sempre elenca aqui os motivos, mas de uma forma bem resumida, né? O primeiro é que a economia americana ainda está com muito estímulo fiscal, né? Desde 2020 o governo vem colocando dinheiro ali na economia, primeiro por conta da Covid, é, cheque para as famílias, ajuda para todo mundo, né? Era um momento difícil mesmo, mas esse é o reflexo dessa política ainda perdura, né? Apesar do excesso de poupança nos Estados Unidos já ter praticamente desaparecido, o estímulo fiscal continua do governo, né? Então isso é a primeira anotação que a gente faz ali dos motivos da taxa não ter caído ainda, né? Em segundo, o mercado de trabalho ainda está bem aquecido, né? Eles estão só com 4% de desemprego, apesar de ter tido muita mudança de 2020 para cá no mercado em geral de trabalho, né? Principalmente com novas tecnologias, com questão de inteligência artificial e tudo. Os salários reais nos Estados Unidos continuam subindo, né? O que é um salário real? É o salário que você tira a inflação e ele continua subindo, né? Se você tira o peso da inflação do salário, a massa salarial ainda está subindo por conta dos estímulos, né? Vide ponto 1. E ainda tem a questão da imigração nos Estados Unidos, né? Então, sempre que abre vaga de trabalho nos Estados Unidos e não é preenchida pelos próprios americanos, é muito fácil de entrar imigrante lá e conseguir preencher essas vagas. E por último, é uma questão que a gente não tem salientado muito aqui, mas que ela é muito importante também, é que os Estados Unidos ele tem independência energética, né? A gente viu o problemão que a Europa teve durante o Covid, em primeiro lugar, e com a Ucrânia depois, né, com a guerra na Ucrânia, com o fornecimento de energia vindo da Rússia, eles tiveram que se reorganizar muito rápido, o preço da energia disparou na Europa, e depois de alguns anos, né, um ano e pouco, eles conseguiram ali contornar esse problema, pegar outros fornecedores de energia, principalmente de gás, né, que eles usam muito lá por conta do inverno, nos aquecedores domiciliares. E os Estados Unidos não tem esse problema, pelo contrário, ele é exportador de energia. Então esse problema, perdão, esse problema não chegou nos Estados Unidos. Então, de uma forma geral, assim, a economia continua aquecida, que parece que é um bom indicador, mas na verdade, quando você quer puxar a inflação para a meta de volta, não perder o controle ali das rédeas inflacionárias, isso acaba prejudicando muito a sua política, né? Então, por esses três motivos que a gente já vinha salientando de alguma forma aí, o Fed decidiu manter as taxas. A próxima reunião vai ser em maio. A gente ainda acha que vai ser mantida essa taxa, né? Vamos acompanhando aí toda semana
os indicadores que vão aparecer de inflação, de desemprego, de superávit ou déficit primário lá nos Estados Unidos, para a gente ver qual, qual vai ser a nova decisão do Fed. Mas de forma geral, tiver que apostar hoje, é segundo semestre que começa, e a gente tem a perspectiva de 3 cortes ainda esse ano, de 25, né? E terminar o ano aí com esses 3 cortes para ver se esse benchmark mundial do mercado financeiro começa finalmente a recuar, né? A gente está esperando isso faz tempo e agora é só a gente reunir as condições necessárias a gente não, né? Os Estados Unidos reunir as condições necessárias para eles poderem cortar esses juros. É bem interessante esse ponto sobre a independência energética, porque os Estados Unidos ele exporta, né, como o César bem falou, exporta energia, principalmente através de petróleo, mas ainda assim eles fizeram acordos ali com a Venezuela, né, tiraram algumas sanções, que é para eles poderem inclusive ter mais margem de controle para poder não passar por algumas situações que a Europa, por exemplo, passa, né. Mas de forma geral, uma coisa que aparentemente é boa, a economia está muito acelerada, ela traz esse resultado ali amargo, que é a inflação muito alta e é onde eles estão brigando hoje para controlar. Então, por isso que as notícias, quando saem aparentemente positivas lá, elas reagem negativamente por conta dessa necessidade de controle inflacionário. E a gente já começou também a semana com uma notícia da China ali muito, não sei se é animadora ou não, mas veio com uma produção ali industrial subindo, né? Então, a gente lembro de ter visto isso aí no domingo, bem tarde ainda, né? Na horária é diferente. Mas o impacto na segunda de manhã já começou trazendo esses estímulos chineses, né? Como que tá por lá? Vamos lá, saiu aí a produção industrial da China no ano passado e o acumulado até fevereiro foi de um aumento de 7% na produção industrial daquele país. Né? Veio bem acima das expectativas de mercado, que já eram altas, né? 5,2 é um aumento considerável para um país que já tem uma produção muito alta, né? A segunda economia do mundo. Mesmo assim, como a gente também vem mostrando, né, através de dados, através de análise aqui que a gente faz, tem outros componentes ali da economia chinesa que estão derrapando e podem trazer problemas para a China esse ano, né? As vendas no varejo vieram mais ou menos em linha com o que era esperado, um aumento de 5,5%. A taxa de desemprego subiu um pouquinho, fechou em 5,3% e o esperado era 5,2%, então acho que veio em linha também. Os investimentos em ativos fixos, né, que diz muito dessa produção industrial aí, também avançaram para 4,2%, quando a expectativa era 3,2%, então vieram bem um ponto acima, né? O que a gente nota que é muito surpreendente e completamente fora da curva são as vendas de propriedades residenciais, que despencaram 32% nesse período. Não vou dizer que era esperado, mas dado o que a gente tem visto aí da crise imobiliária chinesa, é compreensível, né, que esse número venha tão abaixo assim, né? A China continua a esperar um PIB de 5% para esse ano de 2024. Mas, frente a esses dados que a gente comentou aqui, a China vai precisar de muito estímulo ainda para poder chegar nesse número. De uma forma geral, o consenso é que seja entre 3,5% e 4%, talvez um pouquinho mais acima, o que é um excelente crescimento de PIB, mas dentro de um contexto de um país que precisa crescer mais e que vinha crescendo nos últimos 20 anos a taxa de 2 dígitos, pode ser não, é um alerta para o governo chinês, e eles estão atentos a isso, eles sabem que é um problema, muito por conta do problema demográfico, muito por conta da deflação que eles estão enfrentando nos últimos meses, por conta de falta de estímulo de investimento e de demanda, por conta apesar de todo o movimento chinês ali para exportação ainda está bastante forte, né? O mundo demanda muito produto da China ainda, né? Salvo aqueles que a gente falou, né? Eles vão investir bastante nessa área tecnológica, pelo que a gente está vendo, né? Eu vi uma notícia que aquela BYD, né? Não sei como é que fala, BYD, não sei, aquela marca de carros chineses elétricos, eles vão investir bilhões aqui no Brasil, né? Para aumentar um pouco a produção. Vamos ver se... a gente já viu também notícias de carro elétrico nos Estados Unidos ficando um pouquinho empacado ali, os preços estão começando a cair. Então, eles podem pegar um cenário diverso que talvez eles não previssem também, né? Então, não é certo que essa indústria ainda vai florescer de forma como já foi a expectativa ou seria até desejado no sentido de fazer essa troca energética de
de petróleo, né, de diesel e gasolina para o mundo elétrico, que também tem seus problemas, enfim, mas é uma tentativa ali de fazer de diminuir um pouquinho a emissão dos carros, né? A gente sabe que na produção ainda tem um pouco e tal, mas é uma perspectiva para a China ainda de muita cautela, né? A gente não citou na parte dos Estados Unidos, mas o mercado acionário americano, que é um dos pontos que a gente gosta de olhar ali também para ver se o mercado está aquecido ou não, continua lá em cima, né? O mercado está lá em cima, está todo mundo comprando ainda e chegaram no all-time high aí tem 2 meses, caiu um pouco, mas eles continuam, né? A economia americana continua forte, principalmente aquelas empresas de tecnologia, né, que puxaram essa alta aí do SP500. Mas a China a gente falou também dos estímulos do governo chinês para comprar ação, a proibição de fazer short, né, de vender ativos a descoberto no mercado chinês, um pouco para segurar esse indicador e dar um ar de mais tranquilidade ali na China. Então a autoridade chinesa está preocupada, né? Eles tomaram conta do Banco Central para ver se conseguem esse estímulo aí para atingir os 5% de PIB, e para eles vai ser uma vitória, né? Se fecharem esse ano com 5%, eu acho que o cara vai chegar, olhar o dado ali e vai lá, ufa! Mas isso é difícil porque tem que pensar que a China, ela sempre foi, a gente até falou isso recentemente, né, que ela sempre teve muito ligada à manufatura. E isso sempre teve uma aceitação muito grande do mundo inteiro, porque também conseguia reduzir seus custos de coisas que não tinham um valor agregado, né? Então, a China acabava exportando deflação, né, pro mundo inteiro, que sempre foi muito interessante. Mas, a partir do momento que ela quer começar a enviar não somente a tecnologia, questões de serviços, mas também produtos que têm valor agregado muito alto, ela começa a combater muitas indústrias que historicamente foram protegidas, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Os Estados Unidos também faz muito disso, Europa faz demais. Então, acaba encontrando um pouco mais de barreiras para conseguir acessar alguns tipos de mercado, né? E a China ela vai encontrar esse problema porque essa dificuldade também de crescer naquele ritmo anteriormente é um fator que a gente chama de dificuldade de base, né? Crescimento de base. Porque uma coisa é você ter uma economia que vale 200 milhões e fazer ela dobrar é difícil, né? Obviamente, mas ela é possível, né? Ela existe isso, e a China passou por isso. Vinha de uma economia muito pequena e quando ela começa a injetar muito investimento, começa a forçar um crescimento rápido, muito acelerado e muito alto, ela tem uma facilidade. Só que agora já é uma economia gigantesca. Então, cara, é difícil você continuar subindo esse mesmo patamar, né? E a gente já salientou aqui, né? Quando você tem um país que está no chão, construir um prédio, 2, 3, 4, 5 é muito fácil, mas quando os prédios já estão construídos, quando as estradas já estão construídas, construir mais uma faz pouca diferença naquela infraestrutura. E é assim que o PIB é medido, né? Por valor adicionado naquilo que você já tem. Então, por a China ter crescido tanto nos últimos anos, eles chegaram nesse patamar que já tem tudo. As pessoas já têm carro, já têm casa, já tem escola, universidade, ponte pra caramba, milhares de pontes que eles construíram em todos os buraquinhos possíveis. Então agora fica um pouquinho mais difícil de você aumentar o PIB numa proporção grande, ainda mais um PIB tão grande quanto o da China. Ainda mais que a China passou por um momento de investimento, até mesmo da população, investindo muito em imóvel, só que chegou um momento que todo mundo já tem casa, todo mundo já está alugando casa. Então, você vai alugar para quem? Então, isso começou a ter uma diminuição da demanda muito forte e, por conta disso, acaba impactando, inclusive, aqui o Brasil, porque nós somos os principais exportadores de minério de ferro, né, que é a principal matéria-prima ali para construção, e a gente vê que as empresas aqui de mineração e siderurgia sofrendo um pouco aqui também no Brasil, né? Mas, esses estímulos aí da China estão dando pelo menos alimentando um pouco a esperança de muita gente para ver se consegue reanimar esses fatores econômicos. E também chegamos ao fim de uma era, também continuando na Ásia, né? O Japão finalmente voltou ali a mexer um pouquinho mais ali nos juros. O Japão, que historicamente vive de juros negativos, acabaram quebrando essa sequência aí bem longa, né? É uma semana histórica para o Japão, né? Eles vinham de 8 anos já de juros negativos, nominais negativos, né? É até um conceito estranho de pensar, mas se você pegasse dinheiro emprestado, né? Se você, teoricamente, emprestasse dinheiro para o Japão, ele te pagaria para fazer isso, né?
quer dizer, você pega o empréstimo, você ainda recebe um dinheiro para fazer isso. Então são juros negativos há 8 anos, né, para incentivar as pessoas a tomarem crédito, para incentivar o consumo, para incentivar o investimento. Veio dando certo, mas ali o Japão parece que eles estão numa situação que, independente da taxa de juros, ninguém faz nada, né? As pessoas trabalham, ganham dinheiro e poupam e não fazem mais nada com aquilo. Foi o primeiro aumento na taxa de juros desde 2007. Eles só vinham cortando juros desde 2007 e agora resolveram sair. Também não foi nada muito extraordinário, assim, é marcante só porque saiu do terreno negativo depois de 8 anos, estava 0,1 negativo, agora está 0,1 positivo. Por que que o Japão resolveu fazer isso? Esse é o ponto mais importante que a gente vai analisar aqui, que é a inflação veio acima da meta de 2%, né? Então o Japão, que tem o histórico de ser super conservador quanto a isso, né? De combater muito a inflação, né? Lembrando que a taxa de inflação aceitável, né, no mundo mais desenvolvido é de cerca de 2% ao ano, né? Por motivos, vários motivos, parece que uma inflação zero é melhor do que uma inflação de 2, ou até uma deflação, né? A gente pensa, putz, se os preços caíssem é muito melhor, eu conseguir comprar mais coisas. Mas a deflação é o sintoma de que alguma coisa está muito errada na economia, assim como uma inflação muito alta é um sintoma que alguma coisa está bem errada na economia, geralmente na emissão de moeda do governo, nos gastos ou alguma coisa do gênero. A inflação negativa, né, a deflação, ela indica que o país está deixando de crescer, ele está diminuindo. Por isso que às vezes, quando a gente olha para nós mesmos, né, como cidadãos, como compradores, consumidores, nos parece um ponto positivo e de fato é. Mas quando a gente olha isso sob a ótica do país, uma ótica mais ampla, significa que o país, na verdade, está retrocedendo. Exato. E em breve, a probabilidade, se isso continuar a acontecer, em breve é que falte produtos, né? Não é que tenha mais, que você consiga comprar mais. Daqui a pouco vai começar a faltar, justamente para o preço subir, né? Para aumentar a demanda. A demanda aumenta porque o preço caiu, vai subir também para o produtor ter lucro, né? Se está caindo demais o preço, pode ser que não vale a pena para ele vender. Então é uma situação assim que, como quase tudo na vida, tem que ser uma situação de equilíbrio, né? Nem um extremo nem outro. E ali por volta de 2% costuma ser classificado como uma inflação ok, assim, que não prejudica o bolso de ninguém e nem desestimula a economia. Além disso, as maiores empresas japonesas fizeram um acordo trabalhista e decidiram dar um aumento de 5,28% nos salários. Isso é muito acima da inflação de lá, que está por volta de 2%, como a gente acabou de falar. E isso é uma pressão, como a gente disse, igual tem nos Estados Unidos, que é um aumento de salário real, ou seja, as pessoas vão ter mais dinheiro. Ah, mas as pessoas vão ter mais dinheiro, vão gastar mais, e é isso que precisa acontecer no Japão, né? Só que lá eles não gastam, esse que é o ponto. E já tem 30 anos que isso acontece, né? A pessoa ganha, e vai só poupando. E porque eles tiveram uma bolha imobiliária muito forte lá também, muito parecida com a China. Tem muita gente falando também que o Japão é a China amanhã, né? Que o problema imobiliário simplesmente travou as pessoas de investirem nesse tipo de ativo, com medo do preço no futuro, quando eles forem aposentar, né? A pessoa morava num apartamento, comprava outro para alugar e lá na frente ia vender, por um preço obviamente muito maior do que ela comprou. Chegava lá na frente, teve a bolha, chegaram lá na frente, teve a bolha imobiliária, o cara não conseguiu tirar nem metade daquilo que ele tinha guardado, perdeu capital, teve problema na aposentadoria, e isso passou para as próximas gerações que acumulam muito, gastam pouco, e isso traz um prejuízo grande para a produção, para a circulação de bens e serviços e tudo. Então o Japão está sendo cauteloso, está tomando a frente ali para ver se traz um pouquinho a inflação de volta, né? Isso não resolve absolutamente nenhum problema do Japão, né? Eles têm problemas muito mais profundos que não serão solucionados apenas com aumento ou redução de taxa de juros. Vão com esse aumento também para a população, só para um dinheirinho extra para comprar mais um colchão para guardar mais dinheiro embaixo, né? Então, é histórico japonês. E falando sobre inflação na casa de 2%, do outro lado do mundo aqui, do nosso ladinho, completamos 100 dias do governo Milei, né? Então, a gente viu ali que todo o processo eleitoral já foi bastante conturbado. As promessas de campanha ali do Milei, elas eram muito contundentes, trazia esperança para alguns, trazia preocupações para outros, e não vamos julgar aqui a questão política, não faz parte do nosso escopo, não somos especialistas nisso, mas o que a gente observa são sinais positivos na economia, né?
Sim, essa semana o Milei completou 100 dias de governo, parece que já foram uns 490, né, pela quantidade de coisa que aconteceu na Argentina desde que ele assumiu, mas no geral, vamos lá, os mesmos indicadores que a gente olha para todos os países, a gente vai olhar aqui também para a Argentina e a inflação melhorou, né? A inflação começou, quando ele entrou, ele liberou muitos preços, ele fez várias modificações na economia para redução de subsídios, para diminuir a presença do Estado ali nos subsídios de preço de energia, de transporte, tudo. E isso teve um impacto direto na inflação, que veio bem mais alta que normal, né? E ele pegou um histórico péssimo também, mas a primeira inflação dele veio muito alta e desde então ela vem caindo. Em fevereiro, a gente falou até na semana passada que ela veio 15%, a perspectiva para março é ser mais baixa ainda. Então é um ponto positivo, a inflação vem caindo, principalmente por causa da retirada desses incentivos e gastos do governo, que ele reviu de forma geral, e muito do que era ineficiente, improdutivo ou que não fazia sentido, ele começou a cortar. Em segundo, o segundo ponto é o superávit do governo, que é um reflexo disso, né? O governo fechou o segundo mês com superávit. A Argentina tinha 12 anos que não conseguia um superávit mensal e já conseguiu dois seguidos. Então ele realmente o que ele prometeu que ia fazer, né? Ele está cumprindo nesses 100 primeiros dias e tendo que enfrentar uma desvalorização do peso gigante que foi segurada pelo último governo, né? Os últimos meses, todo mundo sabia que a moeda tinha que ser desvalorizada por falta de reservas, por questões cambiais. O governo segurou por conta da inflação. Quando perdeu, o Milei assumiu, fez uma maxi desvalorização do peso, e isso tem um impacto enorme na inflação, e mesmo assim ele está conseguindo baixar a inflação. Então são três aspectos complicadíssimos de economia, que estão sendo razoavelmente controlados ali. Acho que o primeiro impacto é fácil de fazer, né? Manter essas políticas por um tempo maior, que pode ser um pouquinho mais complicado. Porém, por outro lado, né, pelo lado não econômico, pelo lado social, isso tem um impacto grande na população, né? O índice de pobreza argentino aumentou bastante, o custo de vida para os argentinos aumentou muito, né? Porque, para começar, primeiro o governo pagava 90% da minha conta de luz. Hoje em dia não paga, eu estou gastando mais com conta de luz, não vou poder fazer as coisas que eu fazia. E ele passou por todo esse período, como a gente veio salientando por aqui, tentou implementar a Lei Ônibus, que eram 600 artigos para modificar a economia e as tomadas de decisão do governo e como ele ia se posicionar na sociedade. A lei foi vetada, né, caiu por falta de apoio no Congresso, e esse é o lado negativo, né? Ele não conseguiu, ali no Congresso, criar uma maioria, mesmo com os aliados um pouco mais próximos ali de centro-direita, ele não conseguiu ter maioria no Congresso para passar as coisas importantes para ele. Isso é um ponto negativo, que a gente não tem como analisar mais profundamente como é a política na Argentina, porque, como o Vitor disse, não é o nosso escopo aqui, né? A gente não pode ficar perdendo tempo com quem a gente não é especialista, mas a gente sabe que isso tem um impacto grande na economia, tem um impacto grande nas políticas públicas. Isso é um ponto importante para a gente acompanhar também aqui. A gente vai lendo, né, de quem é especialista para a gente formar a nossa opinião, mas a gente, dado o que a Argentina vinha vivendo e ainda está vivendo, né, uma crise profunda como não se via talvez na história da Argentina, é um começo que dá um certo alívio, eu acho, apesar das consequências sociais, que ainda devem piorar um pouco, ou vão demorar bastante para melhorar. São 100 dias que pareceram 300 mil, que a Argentina mostrou que tem que o Milei, pelo menos, mostrou que tem alguma coisa ali que ele vai meter a mão e ele vai cutucar. Ele já conseguiu a ajuda do FMI, as reservas argentinas ainda estão em posição muito ruim, mas bem melhores do que estavam antes. Isso é muito importante para o país, né, para a estabilidade da moeda, para a questão de você conseguir comprar do exterior. Né? Para comprar do exterior você tem que ter dólar para pagar. Quem te vende, tem uma fila de credor lá com um chapeuzinho na mão para receber. Para daí então você começar a fazer a recuperação do país, com os investimentos que você tem que fazer, com os financiamentos importantes, com a estabilidade da moeda para você pensar no longo prazo, para as pessoas poderem poupar melhor, fazer investimentos. Então esse é o pré-começo, né? Ele nem começou a se recuperar, tá arrumando a casa para poder começar a recuperar a Argentina. Só para esclarecer aqui um ponto que às vezes não fica muito claro, né, que o César levantou, que foi o segundo mês consecutivo ali de superávit
né, da Argentina, só para traduzir aqui um pouquinho, o superávit primário do governo, ele é simplesmente uma conta que ele considera quanto que o governo ganhou e quanto que ele gastou. Então, ou seja, é a diferença. Sem juros. Se ele ganhou mais do que ele gastou, desconsiderando os juros da dívida pública. Então, esse é um ponto... É como se fosse o operacional do governo, né? Exatamente. O que entrou, saiu, sem contar a dívida financeira. Exatamente. E, falando aqui já da América Latina, tem nosso Brasilzão aqui que avançou com bastante força na parte do IBCBR, né? Que é um índice, é uma prévia ali, né, do PIB, mostra aí um pouco do índice de atividade, quanto que a gente está acelerando, e isso dá um cheiro ali melhor do que é esperado para a economia até o final do ano, né? Em janeiro o avanço foi de 0,6, o que foi bem acima do esperado, que eu acho que era por volta de 0,3. Esse índice é o índice do Banco Central, que mede ali por cima a produção do país, né? E costuma ser interpretado como a prévia do PIB. A gente viu que em janeiro teve muita arrecadação no Brasil, teve muito gasto também, mas menos que a arrecadação, a gente também teve superávit como a Argentina. Mas é uma boa notícia, né? Quer dizer que tá tendo produção, né? A nossa produção não está encolhendo nem recuando, e veio bem acima do esperado, né? Do que era projetado. Isso significa que além de tudo, foi surpreendente, né? Não era o que estava ali na planilha, nem no cálculo dos economistas ou dos bancos aqui do Brasil. A projeção do PIB para o ano de 2024 continua em 2%, que não é ruim também. Dado a situação que a gente veio, né, que a gente saiu de 2 anos para cá, principalmente no pós-pandemia, eu acho. E a gente teve também uma outra boa notícia, que foi a geração líquida de vagas de emprego, que veio em 180 mil em janeiro, e o esperado era só 90. Então foram duas notícias que vieram muito boas e o dobro acima do esperado, né? Então a economia brasileira parece que está aquecida, apesar da nossa taxa de juros reais ser uma das maiores do mundo, né? Ou seja, o crédito é bem caro, mas com essa tendência de baixa na Selic, né? Daqui a pouco a gente vai ter o resultado aqui do nosso Copom, né? Hoje é super quarto. Pode ser que a probabilidade é que venha um corte de 0,50 também, a mais na taxa, para 10,75, com previsão no fim do ano por volta de 9,5, né? Mais alguns cortes. E isso vai melhorando, vai barateando o crédito na ponta, para quem quer investir, para quem quer, enfim, consumir também é muito bom, para quem quer fazer financiamento. Perdi o que eu ia falar. Mas esse cenário, né, que a gente está vendo aqui no Brasil é um pouco diferente do ruído político, né? Por isso que a gente gosta de separar aqui um pouco, e a gente não entra muito, a não ser quando é muito direto, né, como foi no caso da Petrobras, que a gente comentou aqui na semana passada. Mas o ruído político ele está muito maior do que os dados vêm demonstrando. Pode ser que o ruído político tenha uma influência lá na frente? Pode ser. Mas o que a gente está vendo hoje aqui no Brasil é que a gente está com uma previsão de PIB ok, as contas públicas estão equilibradas, apesar de a gente saber que poderiam melhorar, a tendência da taxa de juros continua igual, o câmbio está bem controlado, né? Ele não está nem explodindo nem para cima nem para baixo, a inflação está voltando para a meta aos poucos, apesar de a gente ter tido um dado ruim em fevereiro, né? Em março parece que a previsão vai ser mais ou menos em linha com o esperado. E agora a gente tem essa notícia aí de aumento de vagas com carteira assinada, acima do previsto também, que é um bom começo de ano para o Brasil, pelo menos. E a nossa Bolsa, apesar da saída de fluxo estrangeiro grande, né? Já tá, acho que agora está com 28 bilhões de saída, quase mais da metade do que entrou ano passado. O índice hoje aqui do Ibovespa está 129 ainda, né? A gente começou o ano com 134, 135, bem alto. Então, o estrangeiro saiu e mesmo assim o Ibovespa não caiu tanto, né? Então, dá para ficar um pouquinho otimista no Brasil ainda? É permitido isso? Ainda é permitido, às vezes, é permitido com ressalvas, né? Ressalvas. Que a gente não pode ser muito feliz aqui também para sempre. Então, a gente tem que ter cautela, a gente vê ainda que tem bastante possibilidade na Bolsa e diversos ativos aqui de risco. A gente vê que os preços ainda estão atrativos, já não estão tão atrativos como a gente vinha falando desde o ano passado, mas ainda continua com muito espaço. Se você olhar ainda a comparação com os outros anos, a gente ainda está um pouquinho acima do que os últimos 5 anos, né? Então, isso se contar que ele não está considerando a inflação, não está considerando
vários outros fatores, e pensando ainda que a gente passou por uma época de crises muito acentuadas, não só no Brasil como no mundo. Então isso segura ainda muito o potencial da Bolsa, mas ainda hoje a gente não tem mais todos os ativos baratos na Bolsa, mas ainda tem muitas boas oportunidades, bastante ativos que têm bastante espaço ainda para crescer. Uma coisa que é bem interessante, né, que a gente está vendo muito gestor de fundo falando, apostando já na Bolsa, então isso acaba ajudando a trazer um fluxo, pelo menos fluxo local, para a Bolsa. E isso também a gente vai percebendo que tem bastante interesse ainda, muito resultado ruim, que a gente acabou de, nem terminamos ainda, mas já está praticamente no fim da temporada de resultados, a gente já vê que esses resultados já impactaram no preço das ações. Então, é quase que dizer como que o pior já passou. Então, já que as notícias ruins já ficaram para trás, agora a gente começa a sonhar ali um pouquinho, enxergar um pouquinho mais de possibilidades de assimetria para subir, além do que a gente está vendo simplesmente nos dados normais. Tanto que a Bolsa vinha caindo bem forte, mas essa semana toda já teve uma boa recuperação, hoje mesmo, uma alta de 1,25, né? Então só isso já vem demonstrando bastante. E saiu já a decisão, acho que acabou de sair ali, né, 10,75. Então manteve a taxa, manteve a expectativa. Manteve a expectativa de continuar caindo 0,5%. Ainda temos pelo menos mais uma ainda nessa mesma intensidade, para depois uma reavaliação. Se continuar caindo a inflação, se a economia começar a caminhar tudo para ser favorável, a gente vai continuar vendo a taxa de juros continuando caindo, talvez numa intensidade menor ali, em vez de meio, começar a cair 0,25. Mas ainda o ritmo segue para baixo também da queda de juros. Expectativa ali de consenso na casa dos 9% para o final do ano. Mas como nem tudo são flores aqui no Brasil, ainda tem uma notícia, você enfia a mão no saco de notícia do Brasil, a chance de você tirar uma notícia ruim é muito grande, né? Principalmente quando a gente fala de imposto. Então, o STJ determinou essa semana que as tarifas de transmissão de energia elétrica também vão integrar a base do ICMS. É uma decisão que vinha sendo discutida há muitos anos no STJ, e ela é uma decisão que impacta bastante o brasileiro, porque aumenta a conta de luz sem acontecer nada. Você aumentou a base de cálculo para o imposto, e ele vai ser cobrado em cima de uma base de cálculo maior, vai vir um pedaço de imposto maior. Lembrando que o ICMS já é cobrado por dentro, né? Ele mesmo integra a base de cálculo em que ele é cobrado, que é uma coisa que não tem nem explicação. Se tentar explicar isso para um gringo, o cara vai falar, não, tá brincando comigo, né? O cara não vai acreditar. Por isso, houve há muitos anos atrás um ministro que era do próprio STJ, ele falou que, o Humberto Gomes de Barros, ele falou que o STJ, os ministros do STJ trabalhavam como pilotos de Banana Boat, que a função deles era derrubar todo mundo que estava ali no Banana Boat, porque é inacreditável, né? Essa é uma decisão absolutamente fora da casinha, mas enfim, são 30 bilhões de reais a mais para o governo, com uma boa notícia quando a gente está falando de taxa de juros, de arrecadação do governo, mas esse valor vem direto do nosso bolso. Esse é direto mesmo, do nosso bolso para o Tesouro, sem intervalo. E fechamos, então, nossas notícias aqui sobre essa semana, mas faltou a curiosidade aí, né? Vamos lá. Você tem um bilionário favorito? Todo mundo tem um, né? Um bilionário para chamar de seu. Tem. O seu pet bilionário. A gente aqui, a gente gosta muito de ler bastante sobre a história das empresas e história dos fundadores das empresas para entender um pouco mais, né? E a gente acabou encontrando a história aqui do José Carvalho, que é o fundador da Ferbasa. E a gente vai escolher ele como nosso bilionário favorito aqui, por conta do que ele fez, a gente vai contar agora. Ele fundou a Ferbasa, né, que é uma mineradora de cromo e produtora de ferro e ferro silício, que é usado, ele faz ligas para você fazer aço inoxidável, tudo que precisa, tudo que tem aço aqui, ele minera, faz a primeira liga e depois vende para outras indústrias, né? Ele nasceu em 1930, agora eu perdi, mas ele é da década de 30, e ele abriu, a primeira empresa que ele abriu, ele tinha 20 e poucos anos, para ajudar lá na construção de Brasília e
participando ali do dia a dia de Brasília, vendo como era feito o ferro, como era feito o aço, como era feito as estruturas, ele identificou que tinha um potencial ali para esse ferro cromo na indústria brasileira, e ele foi lá e procurou e viu que tinha mina na Bahia desse ferro cromo, decidiu, aí sim, em 61 ele fundou a Ferbasa, que na bolsa é a FESA 4, né, para quem quiser se interessar aí pelo papel. Ele instalou essa fábrica numa cidade que chama Ipojuca, e aos 30 anos ele virou o CEO da empresa, né? Não era assim que chamava na época, mas ele virou o CEO da empresa, com 35% do capital, e foi fazendo a mineração ali. Como eu disse, ele não só minerou, ele começou a produzir essas ligas metálicas, conseguiu um empréstimo para a época gigantesco para construir um forno para fazer essas ligas, e a partir daí a empresa decolou. Já é uma história interessante, né, de um empreendedor que consegue criar uma empresa lucrativa e que tem função ali para a indústria brasileira, mas ao mesmo tempo ele fez uma coisa surpreendente, que foi, em 1975, ele doou 95% das ações para a Fundação José Carvalho. E com os dividendos que a Ferbasa pagava para a fundação, ele começou a abrir escolas pelo Brasil, né? Hoje em dia, essa fundação opera 6 escolas de educação básica e técnica, são todas na Bahia, dando acesso ali para quem não tem dinheiro, é tudo pago, só entra criança e adolescentes carentes, são todas gratuitas, e a escola paga uniforme, dá alimentação, dá ensino, material escolar. Ao total, eles têm mais ou menos por ano 3.600 matrículas, e tirando ali os empregos diretos e indiretos que gera, dá por volta de 1.000, e é uma forma que ele mesmo disse depois, né, que foi uma forma dele devolver o que ele recebeu ali do Brasil. Ele estudou escola pública, ele fez faculdade pública e tal, e achou que ele deveria, não só, né, como bilionário, devolver isso para a sociedade, e ele arranjou essa forma aí bonita, né, de devolver aquilo que ele ganhou na vida dele, com o conhecimento dele, com o que lhe foi dado. Ele faleceu aos 84 anos em 2015, no ano que a fundação dele completou 40 anos. E por isso fica com o título aqui da Amaralto de nosso bilionário favorito. Eu também vou ficar com essa figurinha aqui no meu álbum, enquanto você ainda não virou bilionário, né? Falta pouco ainda, mas enquanto a gente ainda não chega nesse patamar, vamos ficar então com esse bilionário destacado aqui pelo César. E fechamos aqui então nossa edição dessa semana, né? Então reforçando aqui que a taxa de juros deu mais um recuo, continua aqui com o senso de continuar caindo. Então não seja como alguns países que a gente vem vendo que não está conseguindo cumprir com o seu papel ali de eficiência econômica. Faça você a sua parte e faça seus investimentos aqui com a Amaralto para que a gente possa te ajudar a repensar um pouco nas suas estratégias, ver se faz sentido, se os seus investimentos eles estão adequados, aderentes às suas necessidades, ao seu planejamento. E conte conosco para te ajudar em todas essas questões financeiras da sua vida, para que você também possa fazer parte, talvez aqui, daqui a alguns episódios também, para ser eleito como o nosso bilionário favorito. Pode ser o milionário também, que tá vago essa aí. Tá sobrando. Tem espaço aqui ainda para você também. Então, nos despedimos aqui. Obrigado mais uma semana, César. Valeu, professor. Nos falamos em breve. Valeu, pessoal. Até semana que vem.